Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Instituto Criar apresentam PEC, Projeto Experimental de Curso Exercício Coletivo de Conclusão, Turma 20. Movimento Retilíneo Uniforme, orientação Marta Pinheiro e Victor Crispim, letreiro Milton Kennedy, bailarino, professor e fundador da Iodelli, Companhia e Escola de Dança. Eu comecei a dançar porque eu nasci em 1965, né, em plena ditadura. Nos anos 80, mais ou menos, estourou aquele boom das danceterias. James Brown, Michael Jackson. Sempre fui tímido e introspectivo. Eu ia nas baladas com os meus amigos, né? E abria aquela roda, me empurrava e eu voltava para trás. Daí eu falei, puxa, eu vou ter que começar a dançar. Entrar para fazer uma aula de dança, quem sabe eu me solte para dançar, né? Aí eu cheguei pro meu pai, né, com 14, 15 anos e perguntei, pô, posso fazer aula de dança? Ele falou, não, que isso não é dança para homem, você nunca vai ganhar dinheiro. E aí, como ele era o provedor, né, aí eu fiquei quieto. Milton é negro, veste camisa e calça pretas, uma mulher de costas sob a luz do holofote. Breno Luan, jovem bailarino negro. Eu começo na dança ali por volta de meus 11 anos. E foi depois de que um amigo do meu irmão mais velho entrou dentro da minha casa. E aí começou a fazer uns passos de break, assim, eu fiquei, que isso? Nesse meio tempo, tudo somava para que eu fosse para a arte do corpo. Carla Amaral, bailarina jovem e negra. Na escola que eu entrei, que eu comecei a dançar, tinha uma bailarina que ela era preta e ela era a minha referência, assim. Quando eu entrei lá, ela tava na África e sempre falavam muito dela pra mim, tipo, ai, você parece com ela, um dia você vai ser igual ela. E eu já peguei as referências dela, assim, como bailarina, mas eu acho que nessa escola era muito elitizado, eu tinha que usar meia calça rosa, eu tinha que fazer sempre um coque super puxado, com muito gel. E como eu não entendia, eu meio que só deixava isso acontecer sobre mim. Porque o Balé da Cidade de São Paulo fazia aula de balé todos os dias. Eu tive que me enquadrar nesses moldes, então hoje em dia eu percebo que eu perdi toda a minha negritude, eu perdi toda, sabe, a minha questão cultural, essa minha consciência de estar do lado das pessoas pretas. Então, para poder estar naquele lugar, para poder sobreviver, eu tive que abrir mão de muita coisa, e agora que eu tô resgatando. Bárbara Aquino, bailarina negra, cabelo Black Power. Os primeiros anos eu não me lembro tão bem essa relação com o meu cabelo, mas eu me lembro que quando eu entrei na escola de formação, as professoras deixavam bem claro que elas queriam que nós mesmos fizessem nossos cabelos. Que a gente não podia pedir para nossa mãe, mesmo que a gente fosse criança. Então, meio que desde nova eu fui querendo aprender a lidar com ele. Mas quando a gente teve a aula de fazer um coque, a professora falou, gente, prende o cabelo no rabo de cavalo, enrola tudo e vai enfiando grampo. E aí, tipo, o meu cabelo ficava maior do que o de todo mundo. Eu tinha que sempre prender e deixar o mais baixo possível, o mais alinhado possível, mais parecido com o das outras pessoas, que também não eram tão parecidas comigo, para eu poder mesmo estar de acordo com as normas da escola, com o uniforme. Pablo Souza, bailarino jovem negro de tranças e cavanhaque. Eu sempre tive muita dificuldade de usar meu cabelo solto mesmo, né? Várias questões, assim, tipo, eu sempre preferi usar meu cabelo amarrado. E aí, depois de um tempo, eu comecei a explorar um pouco mais as tranças, né? As tranças, tipo, tanto as lagoas quanto as soltas, assim. Foi quando eu comecei a entender e me ver de outras formas. Antes eu só usava meu cabelo amarrado. Eu não tinha esse costume de usar meu cabelo solto. Por mais que eu gostasse, eu não me sentia confortável de usar ele solto. No balé clássico, né, fomentava mais essa ideia de prender o cabelo para poder conseguir fazer as coisas que tinham que fazer lá sem que o cabelo te atrapalhasse. Eu sinto que quando eu descobri as tranças foi quando eu falei, putz, eu me encontrei. Eu consigo achar o lugar onde eu consigo me sentir bem, consigo me sentir bem com a minha autoestima e também consigo executar o que tem que ser feito aqui. E aí foi o lugar onde eu realmente encontrei uma válvula de escape ali, putz, tá. Encontrei uma forma de cuidar do meu cabelo que favoreça tanto a dança quanto... Eloá Souza, bailarina e diretora do projeto Jovem Negra de Tranças. Fala do balé clássico, tem muito isso do tipo, é europeu, é francês, o pessoal dançava. Então o pessoal tem muito essa visão que, tipo, o que é de fora é 1000 grau. E, tipo, pode ser 1000 grau também, mas, pô, o nosso também é da hora. A gente tem muita coisa. O Brasil, tipo, é um país muito rico culturalmente. Tipo, a dança que a gente tem aqui, a gente tem carimbó, a gente tem o forró, a gente tem coco de roda, a gente tem capoeira, nós temos muita coisa. Então, tipo, você chegar pro cara que vai, luta capoeira, dança capoeira e falar, não, mas pra você dançar capoeira, você tem que saber balé, porque balé é a base. Isso não existe. Isso, tipo, é desculpa de professor pra te deixar igual às europeias, pra te deixar magra, pra você ficar anêmica e pra você tentar ser branca. Eu gosto de fazer aula de balé pra ficar forte.
porque o balé me dá força, o balé me dá resistência corporal. Mas eu não gosto de dançar balé. Tipo, eu não gosto de ir pro palco dançar, mas eu gosto de fazer uma aula. O balé não é a base de todas as danças, o balé é a base do balé. E o negro pode fazer tudo. E dentro dessa ideologia faz com que no nosso inconsciente faça com que a gente sinta menos. Mas eu trabalhando com os corpos negros e crianças, é o único corpo que tem musicalidade, tem coordenação, já tem tônus. Então como é que é numa coreografia você juntar tudo isso? Né? Então, sabe, você pegar a ferramenta, usar o balé só como uma ferramenta, não como uma técnica superior, e juntar tudo. É isso que eu acho que é um corpo brasileiro. O Nego Bispo falava, né, é uma confluência. Tinha muitas questões, muitas E aí questões. eu lembro da professora ter marcado uma reunião com a minha mãe pra falar sobre o meu cabelo. Eu sou a única mulher negra do meu trabalho. Desenvolvi mais problemas psicológicos em questão ao balé clássico. Poucas referências que pareciam comigo. São poucos os professores e professoras que visualizam o seu corpo enquanto humano. Normalizar essa parada é a gente ter a continuidade da colonização infiltrada assim na nossa cabeça. Se a gente é preta, a gente tem que ser 2 vezes melhor. O movimento retilíneo uniforme fala sobre o corpo preto, pode se colocar na dança, em qualquer dança. Movimento retilíneo uniforme. Os bailarinos no palco. Carla sobe na ponta e Breno a sustenta, inclina o tronco dela para trás. Eloá se inclina e alonga os braços para frente. Pablo movimenta os ombros. Carla e Breno de costas um para o outro, braços abertos e esticados, movimentam-se. Movimentos de balé clássico alternados entre Eloá, Carla, Breno e Pablo. Movimentos de balé transformam-se em movimentos de capoeira. Pablo movimenta os ombros. Bailarinos alternam-se. Saltam, giram. Sobem na ponta da sapatilha. Se encontram e se alongam. Tem a ver com né, realizar sonhos, né? O Dele foi um processo muito importante para mim, principalmente na minha racialização dentro das danças clássicas, que são as danças que eu tenho mais especialidade. Processo de cura, sim, e eu sou muito grata a tudo que eu passei lá. E eu descobri que as danças afrodiaspóricas, elas são tão potentes quanto as eurocentradas. Ficava sempre ouvindo muito sobre um bailarino que inspirou aqueles outros meus coreógrafos, né, diretores da época. E, putz, o Milton foi o primeiro bailarino que eu vi no Balé da Cidade e tal. Imagens de arquivo do Balé da Cidade. Foi uma virada de chave muito importante pra gente. A gente viu que era possível a partir de Milton. Então daí eu fiquei pensando, de acordo com os meus desconfortos que eu senti, todos os preconceitos, todos os racismos que eu sofri na minha vida, eu fiquei pensando assim, puxa, se eu sofro isso, eu não tô sozinho, várias pessoas sofrem também. Comecei a perceber assim, puxa, tem alguma coisa errada, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Mas eu fui pra poder experienciar e conhecer o Milton. E aí eu cheguei lá, eu vi um monte de pessoa preta na aula, eu falei, caraca, tipo, na audição, todo mundo, tipo assim, pô, com os blackão. Foi um lugar de muita identidade, assim, aí o dele. Pensei assim, puxa, eu acho que se eu tiver uma companhia só de pessoas pretas, talvez eu possa pegar essas pessoas que se formam, sabe, usar como trampolim para poder melhorar na técnica, né, dançando também, na parte artística, e fomentar para entrar nas outras companhias. No meu primeiro contato com a Iodele, assim, quando eu tive uma aula com o Milton, eu não preciso me adaptar a um corpo que não é o meu, entender que, tipo, eu posso usar o que eu tenho ao meu favor, sabe? E a minha intenção dessa companhia é realmente fomentar emprego e renda, gerar emprego e renda, e essa coisa assim de essa situação de você colocar corpos negros dançando, né, como protagonista, né, sem colocar nesses estereótipos que a gente vê. E é isso, o Milton pra mim ele é um mestre de balé clássico, assim, tipo, ele faz com que qualquer outra pessoa preta que esteja dançando balé se sinta confortável para poder aprender, que não é todos os lugares que a gente tem essa possibilidade, sabe? Geralmente os lugares que ensinam balé clássico para pessoas pretas, eles atravessam o nosso corpo com muita agressividade, assim.
E o Milton ele faz com que a gente se sinta confortável nesses ambientes, assim, é muito importante. Na minha opinião, é letramento racial crítico. A gente precisa estudar a história. Eu tinha muitas questões, muitas questões. Eu lembro que teve um momento que eu pensei em desistir. Cansada, sabe? Me cansar num lugar que acabam comigo. E nisso a minha mãe conversou comigo. Ela não tinha me falado que o Milton tinha falado com ela até esses dias, quando a gente começou a fazer o documentário. Continuei nessa escola. Quando eu estava quase me formando, o Milton me contou sobre a Iodelê. Comecei a ter outro tipo de consciência corporal. Eu não precisava adequar o meu corpo para caber no balé. Eu tinha que adequar o balé para caber em mim. Tenho muita admiração e muito respeito pela Iodelê, muito pelo que ela faz, pelo que ela significa. O primeiro espetáculo que eu vi de balé clássico somente com pessoas pretas e indígenas no palco foi com a Iodelê, que foi uma releitura do balé Gisele, que foi o balé Abayomi. A Iodelê é uma casa, que você sabe que você vai ter tipo para onde voltar, para onde sair, e pessoas que entendem o que passa, porque às vezes o mundo da dança é muito solitário. Né? Porque quando eu idealizei essa escola, né, uma mãe falou assim, Milton, por que você não coloca o nome Iodelê? Eu perguntei assim, o que significa a palavra Iodelê? Ela falou assim, é uma palavra iorubá que significa assim, alegria voltou a casa. Movimento retilíneo uniforme. Elenco: Bárbara Aquino, Breno Luan, Carla Amaral, Eloá Souza, Igor Rosa, Milton Kennedy, Pablo Rodrigo. Direção: Eloá Souza, Beatriz de Simone, Jasmin Lise. Produção: O Bardella, Tatiana Ribeiro, Bia Lin, Catmira.